Os irmãos podem sentar. O texto o tema da mensagem dessa manhã é a imutabilidade das Escrituras. Ontem foi comemorado o dia da Reforma Protestante, que ocorreu em 1517, portanto há 503 anos. Não obstante, a Reforma Protestante provocou um rompimento com uma série de desvios que havia na igreja, uma única igreja que existia na ocasião, que havia se distanciado totalmente das Escrituras Sagradas para se envolver em uma série de conceitos, tradições totalmente contrários às Escrituras, à Bíblia Sagrada. E foi assim que surgiu a Reforma Protestante, que veio a ser conhecida pelas 5 solas: sola gratia, somente a graça; sola fide, somente a fé; solus Christus, somente Cristo; sola Escritura, somente as Escrituras; e soli Deus glória, glória somente a Deus. Somente a graça, somente a fé, somente Cristo. Somente as Escrituras e glória somente a Deus. A reforma provocou uma revolução espiritual e em todos os aspectos possíveis e imagináveis na ocasião, e ela tem sua repercussão até os dias de hoje. Infelizmente, as coisas não mudaram na sua origem, não, onde se buscou a reforma. Aliás, a igreja existente continuou a mesma, atendo-se a uma série de coisas que não tem nada com a palavra de Deus. Mas hoje as igrejas evangélicas, as realmente evangélicas, têm como base estes mesmos princípios. Nós somos salvos somente pela graça. Nós somos salvos somente pela fé. Nós somos salvos somente por meio de Cristo. E a nossa única regra de fé e prática são as Escrituras Sagradas, a Bíblia. E glória só pertence a Deus e a mais ninguém. Nós cultuamos o Deus Trino na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ninguém mais além de Deus é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. Um dos princípios básicos dos batistas é que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E nessa semana, um líder batista muito influente
fez uma declaração que teve uma repercussão muito importante nas redes sociais e entre toda a liderança evangélica. Ele fez várias declarações, mas eu vou focalizar apenas uma. Ele disse numa mensagem que nós precisamos atualizar a Bíblia. E isso provocou uma verdadeira convulsão naqueles que discordam, como eu, totalmente dessa declaração. Vou deixar de citar o nome da pessoa. No passado admirava muito essa pessoa e nós temos que ter muito cuidado com o que ouvimos, porque eu tenho, ao longo da minha história de vida, eu tenho visto muitas pessoas que tiveram um lugar tão proeminente na liderança de igrejas, na influência que exerceram diante de do povo de Deus, e que vieram a entrar por caminhos totalmente diferentes. Se você me perguntar como isso acontece, eu não sei. O que eu sei é que eu e você precisamos vigiar, e vigiar lendo as Escrituras, vigiar orando e buscando conhecer a Palavra de Deus. Por essa razão é muito importante que hoje enfatizemos mais do que nunca que a Bíblia é tão atual hoje como quando ela foi escrita. Jesus reafirmou categoricamente a importância a veracidade e a atualidade das Escrituras. Mateus 17, 18, Jesus disse: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Isso significa que Jesus veio em cumprimento das Escrituras do Velho Testamento. Ele diz, porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Após a sua ressurreição, Jesus, ressurreto, estava no primeiro dia da sua ressurreição, ele estava a caminho estava caminhando. Aliás, ele veio ao encontro de dois de seus discípulos que estavam a caminho da cidade de Emaús. E lá pelas tantas, nós encontramos isso em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido, ou seja, acerca da morte na cruz de Jesus. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu:
será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? Ele lhes perguntou, de que se trata? Eles explicaram, aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e com os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés, ou seja, pelos livros da lei, e por todos os profetas, isto é, todas as Escrituras, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Jesus veio em cumprimento às Escrituras do Velho Testamento. Quando Jesus esteve aqui, as Escrituras eram as únicas existentes. Então, e quando os apóstolos pregavam a palavra de Deus, eles tinham como base as Escrituras do Velho Testamento, mostrando que elas haviam se cumprido na pessoa de Jesus Cristo. É por isso que, um pouco mais adiante, em Lucas 24, 44, diz assim, a seguir Jesus lhes disse, aí Jesus já está com todos os apóstolos, são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês, era necessário que se cumprisse tudo que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Isso é uma referência a toda a Escritura do Velho Testamento. Jesus também reafirmou a importância da obediência aos mandamentos, inclusive os do Velho Testamento. Mateus 5,19, ele diz, aquele que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. É verdade que muitos preceitos relacionados ao sacrifício deixaram de ter significado, porque Jesus cumpriu isso ao ir à cruz. Então não há necessidade dos mesmos sacrifícios que eram oferecidos dia após dia, até que Jesus foi à cruz. Eles continuaram sendo oferecidos por aqueles que ainda não tinham crido e ainda não creem em Jesus, como é o caso dos judeus que ainda não são cristãos, porque tem muito judeu cristão. Mas, então, Jesus não mudou a lei, Jesus não alterou a lei, ele veio cumprir a lei. E uma série de ordenanças
do Velho Testamento se cumpriram quando Jesus foi à cruz, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas no ensino de Jesus, registrado e conhecido como o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, Jesus falou sobre algumas aparentes mudanças. Ele disse em Mateus 5:21, vocês ouviram, vamos para não mate ali. Ele disse, vocês ouviram o que foi dito, não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo. E quando ele diz, eu, porém, lhes digo, ele não estava mudando a lei. Ele estava trazendo uma interpretação clara da lei. A lei não é letra morta, a lei é lei, é palavra viva de Deus. E ele está dizendo como é que, o que é não matar. Eu, porém, lhes digo, todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento de tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Jesus estava dizendo que matar não é só tirar a vida das pessoas, mas é irar-se contra elas, é guardar ressentimento, é ficar magoado, ressentido contra quem quer que seja. E usar de palavras para ferir, machucar essas pessoas. A lei dizia, e diz ainda, não cometa adultério. Mateus 5, 27 a 30, Jesus disse assim, vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo que ter todo o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Bem, Jesus não está invalidando o mandamento, não adulterarás, não cometa adultério. Ele foi mais fundo. Ele diz que adulterar não é só o ato em si, mas é o fato de você até imaginar um ato no seu coração. São aqueles devaneios, são aquelas... Me falta aqui a palavra. Mas são coisas que você vive na sua mente. São... Me ajude aí, quem me ajuda? Insight, fantasias. É você fantasiar. É você, na sua mente, viver aquele momento. Você sabe que isso pode ser feito. Então, é isso que Jesus está falando. O ato não é só o ato em si. O adultério é quando você pratica. É quando você tem vontade. É quando, aliás, vontade ainda... Mas quando você começa a imaginar-se tendo esse ato, quando você começa a se imaginar com essa pessoa tendo esse ato. E Jesus disse, se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque e jogue fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo, teu corpo inteiro lançado no inferno. Jesus não disse que eu e você tínhamos que arrancar o olho, mas ele disse que nós temos que cortar o mal pela raiz. Como é que a gente corta o mal? Arrancando o olho? Não. Nós cortamos o mal deixando de pensar e ficar acolhendo esses pensamentos. O diabo não para, o diabo não dorme. E o tempo todo ele lança ideias, ele lança pensamentos. Foi assim que ele tentou Jesus em 3 ocasiões. Nós veremos isso, se Deus permitir, mais tarde,
nesse mesmo dia. Mas Jesus disse, não faça juramento falso. Jesus disse, vocês também ouviram o que foi dito aos antigos, não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de você seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. As pessoas, depois de algum tempo, estavam usando o juramento para fazerem juramentos falsos. E para isso mesmo, com essa finalidade. E como se elas tivessem domínio sobre elas. Elas não podem jurar por coisas sobre as quais elas não têm nenhum controle. Eu não tenho controle nem sobre a minha vida, como é que eu posso jurar sobre a minha vida? Mas a minha palavra deve ser sim, sim, não, não. Se eu disse sim, é sim. Se eu disse não, é não. A minha palavra, a sua palavra devem ter credibilidade. Então é um nível superior de cumprimento da própria palavra de Deus. Jesus também falou sobre a vingança. Vocês ouviram o que foi dito olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resista ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar uma milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, não volte as costas ao que quer lhe pedir emprestado. Jesus nos ensinou a não pagar o mal com o mal. Este é o ensino de todas as Escrituras. E as Escrituras dizem, não pague o mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Isso foi dito através dos escritos do apóstolo Pedro. Jesus falou sobre os inimigos. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, mas você não vai encontrar isso na lei. A lei nunca diz isso. Mas isso era o que eles diziam uns aos outros. Ele, porém, diz, eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que demonstrem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Ou seja, isso é moleza, amar quem ama a gente. Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo, ou seja, todo mundo faz isso. Mas ele diz, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu.
Deus é amor e Deus ama o tempo todo, até mesmo quem não é digno desse amor. O ensino de Levítico do Velho Testamento é muito coerente com o que Jesus disse: não procure vingança, nem guarde ira. Levítico 19, 18. Não procure vingança, nem guarde ira. Eu não sei se eu coloquei ali, eu acho que não. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do teu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Jesus disse: um novo mandamento vos dou. Novo por quê? Porque foi verdade nele, e ele queria que fosse verdade nos seus discípulos. Ele viveu isso. Jesus reafirmou categoricamente a importância, a veracidade e a atualidade das Escrituras, ao dizer: não pensem que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Isso significa também que Jesus cumpriu a lei por nós. Por isso ele é a nossa justiça. E isso é graça. É Jesus fazendo aquilo que eu não posso fazer. E é recebendo... Bom, vamos ver o que diz o texto. Mateus 5,20. Porque eu afirmo a vocês que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Os escribas e os fariseus eram os doutores da lei e eram aqueles que eram mais, se atinham mais à lei, que conheciam mais a lei. E Jesus disse: se vocês não forem mais justos do que eles, vocês jamais vão entrar no reino dos céus. Se for pela justiça humana, ninguém vai entrar no céu, então. Jesus estava mostrando para eles que ele seria a justiça de Deus para nós. É por isso que, escrevendo aos Romanos e falando da graça de Deus, capítulo 3, versos 19 a 26, o apóstolo Paulo diz assim: ora, sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Ou seja, que cada um de nós reconheça que somos pecadores, que somos culpados, e que ninguém se apresente diante de Deus pensando que é alguma coisa, porque nós não passamos de meros pecadores, hoje perdoados, hoje purificados, hoje salvos pela graça, mas pecadores. E não foi porque merecemos. O texto continua dizendo: ora sabemos, vou ler novamente, ora sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. Ou seja, as Escrituras do Velho Testamento testemunham acerca dessa justiça. E ele diz: é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. É quando você é declarado justo porque você creu naquele que é justo.
É quando eu e você somos declarados justos porque cremos na justiça de Deus através de Jesus na cruz do Calvário. 22. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus para todos e sobre todos que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Isso é graça, gente. Justificados, declarados justos, de graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação, como meio de nos aproximarmos de Deus e achar, e Ele se tornar propício a nós. A quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ou seja, quando vamos a Jesus, Ele desconsidera o nosso passado, porque Jesus levou sobre Ele todos os nossos pecados, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo ao punir o pecado do seu Filho e justificador daquele que tem fé em Jesus. Não existe coisa mais extraordinária do que a graça de Deus. Isso, no entanto, não é justificativa para permanecermos no pecado. Isso não é justificativa para continuarmos a praticar o pecado ou não obedecer os mandamentos. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Nós nos tornamos perfeitos. Nós temos hoje o Espírito de Deus que vive em nós e que nos constrange a fazer aquilo que é agradável e aceitável diante dele. Também nos constrange quando pecamos. E ninguém de sã consciência em Cristo pode pecar e ficar no amor. Mas é por isso também que a justa exigência da lei pode e pode ser cumprida em nós ao vivermos segundo o Espírito. E isso também é graça. Romanos 8, 1 a 4. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida é o Espírito de Deus, é uma lei que opera contra o pecado, contra a lei do pecado. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei, a letra, pura e simplesmente não podia fazer, por causa, não por causa da lei, por causa da fraqueza da minha, da sua carne. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Não diz que ele veio em pecado, mas diz que teve uma carne sujeita ao pecado, ainda que ele não tenha pecado.
enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no que diz respeito ao pecado. E assim condenou o pecado na carne. Na carne de quem? De Jesus, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não vivemos na força do homem, mas no poder do Espírito. Jesus nos advertiu quanto ao perigo de não conhecermos as Escrituras. Ele disse: será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus? Eu vou colocar isso no contexto que foi dito. Mas, meus irmãos, nós vivemos tempos difíceis e as coisas não parecem que vão ficar melhores, não, nessa área. Nós vemos cada dia mais coisas terríveis, estranhas, sendo ditas, sendo proclamadas. Os veículos de comunicação estão aí e qualquer pessoa pode dizer o que quer, do jeito que quer e quando quer. E é necessário que nós conheçamos as Escrituras para podermos avaliar se o que estamos ouvindo é de Deus ou não. Vocês não têm que crer porque eu estou dizendo, vocês têm que conhecer a Bíblia, para que vocês possam conferir a palavra de Deus e saber se o que está sendo pregado aqui é de Deus ou não. Se é palavra de Deus ou se é palavra do homem. Então Jesus nos advertiu, dizendo: será que o erro de vocês não está no fato de não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus? Ele disse isso, está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versos 18 a 27. Então alguns saduceus que dizem não haver ressurreição aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar mulher sem filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. De acordo com a lei de Moisés, dada por Deus a Moisés, quando uma mulher se casasse com um homem e ele morresse sem deixar filhos, o irmão deveria coabitar com aquela mulher e dar a ela filhos. O primeiro filho teria o nome do irmão que morreu, para que ele não ficasse sem descendência. Então ele diz: havia 7 irmãos, verso 20. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. O segundo casou com a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. E eles perguntam: na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles ela será esposa? Eles queriam, era uma pegadinha, para com que eles... Jesus estava ensinando a ressurreição, então, se há ressurreição, como é que fica esse caso aqui? Aí Jesus diz: a ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será a esposa? Eles perguntaram: porque os 7 casaram com ela? Jesus respondeu: será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, no céu não tem casamento não. No céu não haverá sexo.
Não haverá homem nem mulher. No céu seremos como os anjos. Você já viu falar que anjo tem sexo? Agora ele falou ainda, quanto aos mortos, porque eles não criam na ressurreição dos mortos, os saduceus. Então ele diz, quanto aos mortos, que eles de fato ressuscitam, vocês nunca leram no livro de Moisés, ou seja, nas páginas do Velho Testamento. Vocês nunca leram no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, isso está escrito em Êxodo, se não me engano, capítulo 3. Quanto aos mortos, eles não ressuscitam. Quanto aos mortos, que eles de fato ressuscitam, vocês nunca leram no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Vocês estão completamente enganados. O que Jesus disse para eles é o seguinte, olha, Deus não é Deus de mortos não. Vocês vão dizer, eles já não morreram? Ele está falando de Abraão, Isaque e Jacó. Mas Deus é chamado pelo nome de um Deus de Abraão, Deus de Isaque e Jacó, e está dizendo, olha, Deus não seria Deus de mortos, se eles estivessem mortos. Eles estão bem vivos. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos estão vivos. Isso deve ser motivo de conforto e consolo para todos nós que já perdemos alguém que amamos e que, com a graça de Deus, haveremos de ver na eternidade. Por isso ele diz, vocês estão completamente enganados. Meus irmãos, nós precisamos conhecer as Escrituras. Eu e você temos o dever de ler as Escrituras todo dia, porque você ouve, você com certeza não deixa de ver o WhatsApp todo dia. Você não deixa de entrar nas redes sociais todo dia. E se você ouve tudo que mandam para você, você tem que ler e ouvir a palavra de Deus, porque ela é que vai trazer a verdade para você. Nem tudo que eu e você ouvimos é a verdade. Hoje, mais do que nunca antes, mais do que antes, é importante conhecer as Escrituras. Timóteo escrevendo, aliás, Paulo, apóstolo, escrevendo a Timóteo, capítulo 2, versos 15, 16, ele diz para Timóteo, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos. Ao invés de ficar conversando fiado, jogando conversa fora, leia a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus, de dia, de noite. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Ouça todas as pessoas que você ouvir, e você vai mergulhar cada vez mais na prática do pecado. Você tem que ouvir Deus, você tem que ouvir a palavra de Deus. É ela que alimenta, ela que fortalece, ela que instrui, ela que edifica. Segundo Timóteo 3, 14 a 17, quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem o aprendeu.
e que desde a infância você conhece as sagradas letras. São as Escrituras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E ele diz, toda a Escritura é inspirada por Deus, toda ela. Não é uma parte, não é um pouquinho, não é alguma coisa. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então a Escritura se presta, ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para educar na justiça. E o propósito é a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ninguém pode ser habilitado para toda boa obra, a menos que se detenha diariamente na palavra. É por isso que o Salmo 1 diz, na versão antiga, que eu já tenho memorizado há muito tempo, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, ao qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto ele faz prosperará. É mais ou menos assim, tá? Então, é isso que eu e você devemos fazer. Se queremos ser bem-sucedidos, não tem outro caminho. Não. Agora, escrevendo ainda Timóteo, capítulo 2, versos 4, 3 e 4, ele diz, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Eu, no seminário, eu tive algumas matérias em que eu fui obrigado a estudar filosofia e ouvir pensamentos de homens. Para mim foi um martírio. Eu sei que eu precisei fazer a matéria e eu tirei a nota máxima na matéria, porque eu queria ficar livre dela o mais rápido possível. E eu enfiei a cara e não quis nem mais ver. Não gosto de filosofia. Não gosto. Tem gente que ama. Eu não quero saber o que os homens dizem, eu quero saber o que Deus diz. É isso que é importante. Eu quero ouvir homens que falam de Deus, eu quero ouvir homens que preguem a palavra, ensinem a palavra. E quando sai fora disso, e a maneira de você averiguar se o que estão dizendo, se você está ouvindo é a palavra de Deus, você precisa conhecer a palavra de Deus. É por isso que, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo disse que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Concluindo, nós precisamos conhecer as Escrituras e examiná-las para sabermos se o que estamos ouvindo
tem comprovação bíblica. Atos 17, 21, diz 17, 11, perdão. Diz, ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias. O apóstolo Paulo esteve em Bereia e falou, proclamou as Escrituras, mostrando que Jesus veio em cumprimento às Escrituras do Velho Testamento, e eles não creram no que ele falou. Eles foram lá conferir e acharam que o que ele falava era exatamente aquilo que estava escrito. O texto diz, perdão, gente. Ora, esses de Bereia eram mais novos do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Não engula o que dizem para você, mas confira com a palavra de Deus. E se não bater, se você estiver aqui, vem falar comigo, olha, pastor, isso não tem na palavra, pastor, está errado. Agora, se é alguém que você não conhece, simplesmente ignore e ore por essa pessoa e peça por ela misericórdia. Feche os seus olhos. Senhor, nós te bendizemos. Te damos graças pela tua palavra, porque ela é a verdade. Não é sem razão que Jesus disse, conhecereis a verdade nos libertará. Senhor, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor faça com que o teu povo, especialmente os que nos ouvem hoje, sejam amantes da tua palavra. Leva-nos todos, sem distinção, a amar a tua palavra, a conhecer a tua palavra, a termos a ela, e que nada nos tire dela, que nada nos desvie dela, que nada nos tire dos teus caminhos. Deus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nós, e mantenha-nos bem junto do teu coração, mantenha-nos bem junto da tua palavra. Nós te rogamos, em nome de Jesus, pedimos que ao sair daqui saiamos em paz, e que pela graça do Senhor possamos retornar aqui para mais uma vez examinarmos as Escrituras. O Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos livres do mal e de toda obra maligna. Nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém.